Caríssimos irmãos e irmãs, vocês aqui da casa de Deus, vocês que estão na casa de Deus em suas casas, hoje nós celebramos, como vocês bem sabem, Maria, mais uma vez. Esse dogma, essa verdade de fé, que nos diz que ela não morreu, que ela foi assunta aos céus, sem conhecer a morte. Então Maria é a nossa grande pedagoga no dia de hoje. E nós sabemos que há algumas figuras na Bíblia que são figuras estruturantes. Elas estruturam a realidade da humanidade. Aquelas figuras seminais estão na origem de tudo e na origem de todos nós. São aquelas pessoas para quem nós olhamos e nos vemos, nos conhecemos. Elas revelam a si e nos revelam a nós. Nos fazem conhecedores da nossa própria essência, daqueles aspectos que nós trazemos conosco e que são indispensáveis e fundamentais, que se compreendam uma vez na vida. Maria é, sobretudo ela, essa figura. Também é uma figura, a exemplo do seu filho, paradoxal. Ela encarna determinados paradoxos. Ela suporta algumas ambiguidades e contradições que Jesus Cristo suportava. É tanto que Jesus era um divisor de águas. Não foi uma figura pacífica e passiva. Ele não foi interpretado, entendido e acolhido da mesma forma. Pelo contrário, se assim o fosse, não o teriam matado. Ele dividiu as pessoas. Maria também, até hoje, nos divide. É tanto que, em relação a outras denominações cristãs e protestantes também, evangélicas, seitas ou religiões tradicionais de peso, Maria ainda é uma figura contundente nesse aspecto. Ela desperta sentimentos, emoções diferenciadas. Ainda hoje é assim. E isso é bom. Não é mal de forma alguma, porque nos impele, nos desafia constantemente a olhar, depois olhar de novo para ela, aprender e aprender outra vez. E esse é o quarto dogma das verdades contidas em Maria. E é bom que a gente saiba o que é dogma de fé, porque às vezes quando se fala, você é muito dogmático, é uma expressão muito coloquial que não tem muito a ver com o dogma no sentido original do termo e no seu propósito de sempre. Um dogma de fé na igreja não é uma coisa só nossa, pequenininha, que nos caracteriza, que nos identifica, aquelas coisas às quais nós nos apegamos, nos agarramos e achamos que somos diferentes dos outros por conta delas. Não. Uma verdade de fé é aquela verdade que Deus, ainda que a tenha revelado momentaneamente, primordialmente a um grupo, a umas pessoas, ele é feito para toda a humanidade. E só tem sentido quando ele é passível de encarnação em todo o mundo e em cada pessoa em particular. Se não, vejamos, qual é o primeiro dogma de fé relativo a Maria? Maria concebida sem pecado original, a Imaculada Conceição de Maria. O que é que isso quer dizer para nós? Para mim, para vocês e para o mundo inteiro. Pessoas de fé ou sem fé? Pessoas de igreja ou longe da igreja? Pessoas que têm consciência disso ou nem tanto? Uma coisa muito simples. Esse dogma nos diz que nós não somos filhos do pecado. Isso muda tudo na nossa vida. Porque é aquela ideia de que nós somos filhos do pecado de Adão e Eva. Pecamos porque desde sempre nossos pais pecaram. E de lá para cá ninguém mais parou de pecar. Essa ideia negativa ela é muito pesada. E se ela entra de uma vez por todas em nós, não tem ninguém mais nem nada nesse mundo que a tire de dentro. Ela se torna visceral conosco. Mas Maria não é filha do pecado. Ela é filha da graça. Porque existe uma natureza em nós, primordial e divina, que não é demoníaca, que não é pecaminosa. É, antes de tudo, uma natureza agraciada por Deus. Infelizmente, foi o pecado
que foi acentuada ao longo dos nossos dias, na catequese da igreja, inclusive. E aí nós nos tornamos, sem ver nem para quê, pessoas, via de regra, angustiadas, negativistas, pessimistas, tristes, depressivas, temerosas ao extremo, porque vemos pecado em tudo, vemos pecado em nós, e temos que acabar com esse pecado. Só que nós não conseguimos. É deixar o pecado no lugar dele, do tamanho dele, não engrandecê-lo, enaltecê-lo, exaltá-lo, torná-lo mais volumoso do que ele é. Ele está abaixo da graça. A graça é preponderante, ela é superior, ela está num outro nível, não só em Maria, mas também em cada uma, filho e filha de Deus. E estamos sempre realçando com isso o pior que há em nós e vendo o pior que há nos outros. E é nesse sentido que Maria é um convite a que nós passemos a ver tudo pelo lado bom, porque tudo é originalmente bom. Tudo, desde o princípio, tem essa marca de Deus. Dizem os cientistas, alguns deles, que o ser humano é muitas vezes determinado pela sua genética. E vocês já ouviram isso. Fulano de tal é assim porque o pai já era assim, a mãe... Os bisavós já tinham essa doença, já tinham esse problema e tal. E aí ele herdou simplesmente. Ora, se é verdade, ainda que essa afirmação seja polêmica e questionável, se é verdade, digamos assim, nós devemos ficar tranquilos, porque a nossa genética, a nossa herança deixada pelos nossos pais, é uma boa herança, é uma genética divina, abençoada. Nós herdamos do próprio Deus esse gene de bondade. Essa é a diferença que faz a diferença nesse primeiro dogma da Imaculada Conceição de Maria. Reencontrar dentro de nós esse estado original de confiança, do qual, infelizmente, ao longo dos dias, nós nos afastamos. Vamos trazer de novo isso para dentro de nós. Trata-se aqui de não esquecermos jamais quem de fato somos. Filhos legítimos de Deus, herdeiros do céu, e, portanto, como filhos legítimos, possuidores das mesmas características de Deus em nós. Não se trata de características físicas, nós sabemos disso, mas de características divinas, superiores, transcendentais ao nosso físico, à nossa aparência corporal. Porque se fosse como característica física, isso me faz lembrar aquela história do homem que se gabava muito do filhinho dele, que havia nascido aí há poucos meses, e ele dizia sempre para os amigos: olha, é minha cara, meu filho é minha cara, basta olhar para ele que é como se estivesse me vendo. E aí um amigo disse: mas não se preocupe não, com o tempo ele vai melhorando, vai melhorando. O segundo dogma relativo a Maria, que é essa segunda verdade de fé, que diz respeito a nós todos também, é o dogma referente à virgindade de Maria. E aqui tem muita atrapalhação, tem muitas bobagens ditas por aí, há muita absolutização, indevida inclusive. Ou seja, é bom que fique bem claro que não se trata de uma questão meramente física, de um ímã que se rompe, de uma ligadura física que se desfaz. Isso é muito pobre, é muito mesquinho, isso é muito baixo. Essa é uma interpretação grosseira, inclusive, simplista, e não faz jus ao dogma, a essa verdade encarnada em Maria. Aliás, esse assunto é tão íntimo, pertencente a cada pessoa, que nenhum de nós tem o direito, de forma alguma, de abordá-lo, de especular sobre isso. Acerca de ninguém, naturalmente. No caso de Maria, eu diria só interessava e só interessa a José, que é o esposo dela. Não nos interessa especular sobre isso. A virgindade é, antes de tudo, um estado interior de inteireza, de unidade, de harmonia plena, de integração, de total comunhão de uma pessoa, primeiro consigo própria, para que haja a menor divisão possível.
o menor número de fragmentação possível, porque, como dizia Jesus Cristo noutra ocasião, um reino dividido contra si próprio é um reino fracassado. Quando a gente está em harmonia, tudo acontece da melhor maneira possível. Depois, essa harmonia com o mundo, com os outros, com o nosso próximo, com Deus, afinal de contas. Infelizmente, a gente vive num mundo marcado pela divisão, pela fragmentação de tudo e de todos. Desse modo, esse dogma referente à virgindade de Maria é um convite a que nós despertemos para essa consciência da inseparatividade. Afinal, tudo está ligado a tudo, todos estamos ligados a todos. Nenhum de nós pode viver como se os outros não existissem. A nossa vida é exatamente contemplada em termos de sentido e de sabor quando a gente está na relação. Ontem eu ouvia um podcast com um cientista brasileiro maravilhoso, um podcast muito longo, de 3h20, eu ouvi uma metade dele, saí saltando e vendo os principais momentos. E ele dizia exatamente isso. Ele é alguém de uma capacidade enorme. E ele dizia, olha, essa ideia da subjetividade, que cada um de nós tem que ser respeitado na sua individualidade, que é própria do nosso tempo, vai passar. Nós vamos perceber que nós e outras espécies viventes, evoluídas, como os macacos, chimpanzés e assim por diante, nós fomos feitos para a coletividade. Há algumas coincidências entre pessoas e pessoas que a gente não pode abdicar delas. E é construindo, olhando, atentos, focados na comunitariedade que a gente vai se fazer. E não é à toa que Jesus Cristo dizia, aí é a minha palavra, não mais a dele, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Ele não falou, quando você estiver no seu quarto sozinho, na sua mais plena solidão e individualidade, eu estou com você. Está, mas ele quis acentuar a dimensão comunitária. Então é muito importante que a gente perceba essa verdade desse dogma referente à virgindade de Maria. Depois, o terceiro dogma contempla Maria como mãe de Deus, aquela que faz Deus nascer para o mundo através de Jesus Cristo. Esse dogma é um dos mais contundentes e que mais nos provoca, inclusive em termos de vocação humana. A pergunta básica é a seguinte: o que é um cristão, senão aquele que tem a tarefa cotidiana de fazer nascer Deus ao mundo, de trazer Cristo ao mundo? A partir do seu ventre, a partir do seu coração, a partir da sua cabeça, a partir das suas ações. Então, nesse aspecto, nós somos Maria também, porque todos os dias temos de trazer Deus ao mundo através de nós. Se não fizermos isso, quem vai fazer? Quem não o conhece de lado nenhum? Naturalmente que não. Essa é uma tarefa que nos cabe a nós. Mestre Eckhart, que é um grande sábio medieval, ele também místico, ele dizia que todo cristão precisa estar grávido de Deus o tempo inteiro, fazê-lo nascer para o mundo, ou seja, precisamos necessariamente ser o que Maria foi antes de nós, como protótipo, como exemplo, como aquela que protagoniza o que depois Deus quer que aconteça, a humanidade fervorosa. Não somos apenas cristãos, imitadores de Cristo, nem mesmo seus meros seguidores. Somos chamados a ser novos Cristos, a trazê-lo para dentro do mundo. Mahatma Gandhi dizia uma coisa muito importante e uma crítica séria para nós cristãos. Ele dizia, eu gosto muito de Jesus Cristo, mas não gosto tanto dos cristãos porque eles não se parecem com Cristo. O desafio do dogma de Maria agora é que a gente se pareça o mais possível com Cristo. Vocês conhecem aquele diálogo entre dois malucos, né? Que um diz, olha, eu descobri hoje que eu sou Jesus Cristo. O outro diz, você é um herege. Quem foi que lhe disse isso? Ele disse, quem me disse isso foi Deus. Ele disse, eu não lhe falei nada disso. A gente poderia dizer,
como esses doidos dizem, só que em plena lucidez, nós somos Jesus Cristo. Não há outra maneira de Jesus Cristo existir no mundo se não for através de nós. Não há. Deus não tem nem imagem. Podem procurar imagem, pintura de Deus por aí que não existe, escultura muito menos. E se houver, é uma representação meio fajuta. Porque Deus nos criou à sua imagem. Então, para onde quer que um de nós vá, foi Deus quem foi. Onde quer que um de nós chegue, foi Deus quem chegou. A pergunta é, para mim e para vocês, nós estamos honrando essa imagem de Deus que somos nós? Quando alguém olha para nós, pode dizer que está vendo Deus ou nem por isso? Está vendo é o demônio encarnado, quem sabe? Essa pergunta mexe com a gente. Nós que somos homens e mulheres de fé e temos um mínimo de responsabilidade diante do mundo, das coisas, das pessoas, da vida de um modo geral. E aí chegamos no quarto dogma, que é o dogma que nós estamos celebrando hoje, da Assunção de Maria. Ou seja, Maria é assunta ao céu. Ela não conhece a morte, ela é tirada e levada ao céu antes de morrer. Trata-se aqui da gente realçar essa dimensão imortal, que é a dimensão de todo ser humano. Maria apenas, quando literalmente vivencia a sua imortalidade, está acendendo essa luz que nós muitas vezes trazemos conosco muito apagada, extremamente apagada. Às vezes nos envolvemos tanto com os eventos da terra e desse mundo e dessa vida, que perdemos o horizonte de onde viemos e para onde vamos. Maria dá um puxavanco de orelha em todos nós para dizer exatamente que nós somos igualmente imortais. Nesse sentido, ela representa tudo o que nós mais desejamos alcançar em toda a nossa vida, consciente ou inconscientemente, que é a imortalidade, que é não morrer. Como seria bom se a gente não morresse? Como é triste a morte, como é ruim a gente morrer. A gente não se acostuma com ela. Vez por outra dizemos isso de uma forma ou de outra. Pois de fato, aquilo que aconteceu a Maria, subindo ao céu ainda viva em corpo e alma, nos apresenta de modo essencial o segredo da imortalidade. Trata-se da capacidade da gente morrer antes de morrer. Morrer propositadamente, dia após dia, através de muitos modos. Uma vida mais simples, o exercício cotidiano do desapego, o serviço gratuito e desinteressado aos outros, a doação daquilo que temos e daquilo que somos às pessoas, enquanto estamos com essas pessoas, todos vivos, uma entrega a um ideal, a uma causa que seja maior do que nós e a nossa vidinha, muito particular e provisória. Tudo isso significa viver o que Maria viveu, numa dimensão diferenciada. A gente morre de propósito para um bocado de bobagem, que a gente muitas vezes eleva a um patamar de grandeza que nunca teve, e coloca os pés no chão da realidade de Deus, que é transcendental, que é definitiva, que é eterna, já aqui e agora para nós. No fundo, o segredo da imortalidade é sair da vida antes que a vida saia de nós, antes que ela seja arrancada de nós, sem o nosso gosto, sem o nosso consentimento, de forma imprevisível e imprevista. Deixar as coisas espontaneamente, livremente, antes que essas coisas nos sejam tiradas arbitrariamente. E a vida faz isso quando a gente morre. Ninguém está preparado e aconteceu, morreu, coração parou, um infarto fulminante. Se a gente estiver preparado, naturalmente aquele infarto não nos vai matar. Ou seja, vai chegar na hora certa, porque a gente se prepara todos os dias para essa hora. Jean-Yves Leloup, que é um monge ortodoxo, muito sábio, ele dizia que a única coisa que nós não podemos perder na vida é aquilo que nós damos, porque tudo aquilo que nós queremos segurar, nós perdemos. E podem fazer essa experiência, tudo que a gente segura, isso é meu, isso é meu, isso é meu, a gente perde. É uma questão de tempo. Aquilo que a gente dá não perde mais. E não perde porque quando a gente dá, já não nos pertence, já pertence aos outros que receberam.
Então tem tudo para ir se perpetuando, vai passando de pessoa a pessoa. É uma extensão da gente que nunca mais acaba, não se perde no tempo e no espaço. Ninguém tira a minha vida, dizia Jesus Cristo, eu a dou livremente. Ou ainda, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, e aquele que perder a sua vida por minha causa, vai salvá-la. Portanto, o dogma da Assunção de Maria, que celebramos agora, nos convida a não esperar morrer para nos salvar. Ao contrário, procuremos salvar-nos em vida, para assim nos prepararmos para morrer a qualquer momento, para sair da vida a qualquer instante. A Assunção de Maria, portanto, irmãos e irmãs, é a prova de que somos imortais, de que a morte não pode nos matar. E é por isso que eu sempre digo que a gente não deve interromper o diálogo com as pessoas amadas só porque elas morreram. Não devemos. Isso não é sinal de loucura, é um sinal de sensatez, de muita lucidez na fé. Eu nunca deixei de conversar com meu irmão só porque ele morreu em 2006, de um acidente trágico. Todo dia eu converso com ele, todo dia eu reclamo dele algumas coisas, todo dia eu procuro aprender dele algumas coisas que ele fazia e que dizia e que ficaram marcadas em mim. Não interrompamos a nossa conversa, o nosso diálogo, o nosso contato com as pessoas, só porque nós temos a ilusão de que elas se acabaram. Não se acabaram. O dogma da Assunção de Maria está dizendo que a gente não se acaba, porque o amor é mais forte do que a morte. Não importa que tipo de morte, trágica como seja, o amor é sempre um vínculo que não se destrói, é indestrutível, não tem vírus nenhum que possa contra ele, não tem desaparecimento físico nenhum que possa interrompê-lo. Continua o amor, aqui e para além daqui. São Paulo já dizia isso, das 3 virtudes que vão sobrar: fé, esperança e amor. Quando a gente estiver na eternidade, fé já não precisamos mais dela. A esperança também não, já estamos lá. Mas o amor continuará. E é preciso que ele seja muito bem encarnado na experiência nossa aqui e agora, para que a gente não tenha que aprender tudo lá. Já levamos daqui um bom aprendizado. E esse tempo que nós chamamos de vida é a oportunidade que Deus nos dá para exercitarmos esses valores eternos já. Por nós, por nossa iniciativa, por nossa liberdade, em nossa vida, em nossos expedientes cotidianos. Não deixemos para que Deus complete tudo, façamos bem a nossa parte. E eu termino só lembrando isso, de forma muito, muito concreta. Aprendamos a ressuscitar antes de morrer. É mais ou menos como aquelas pessoas que ficam esperando a aposentadoria. Ficavam, eu já não espero mais não, porque está difícil de chegar. Mas ficavam antes, para os 65 eu vou me aposentar. Aí, quando chegava aos 65, se aposentava e morria com 66. É uma grande vantagem. Passamos a vida inteira esperando para morrer aposentados. Hoje se aposenta com 75 e tal, e também se morre logo depois. Aposentemo-nos antes da aposentadoria. Reformemo-nos antes da reforma chegar, porque pode demorar e pode não chegar. Ou seja, se você tem um sonho para fazer uma viagem, para passar uma semana com os netos lá em Rondônia, em São Paulo, para passar fazer uma segunda lua de mel com sua esposa, depois de 50 anos de casado, ou 25 ou 30, faça agora, ainda que seja de uma forma incipiente, elementar, ainda que seja de uma forma limitada, com poucos recursos, os recursos que a vida lhe deu até o momento, mas faça, não espere para depois. Quando a gente fizer isso, e trouxer a vida que a gente projetou lá para frente, para dentro de nós, aqui e agora, será eternidade para nós antes da morte. E esse dogma da Assunção não se encarnará apenas em Maria, mas a partir dela, em cada um de nós. Que ela nos ajude nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.